Olá! Na aula de hoje vamos fazer uma abordagem geral sobre a região do solo chamada rizosfera. O primeiro cientista que apresentou ao mundo este termo foi o alemão Lorenz Hüttner, em 1904. Ele uniu as duas palavras gregas riso ou risa e esfera, formando a palavra rizosfera, que significa zona do solo sob a influência das raízes. Sua definição estava baseada na ideia de que a nutrição das plantas era consideravelmente influenciada pela população microbiana nas proximidades das raízes. Hoje, mais de um século depois, sabemos que ele não estava errado, como será mostrado na sequência. Para entender o significado e a importância da rizosfera, é preciso conhecer as raízes. Elas são consideradas por muitos estudiosos como os órgãos heterotróficos das plantas. Aspectos anatômicos, morfológicos e fisiológicos desses órgãos vegetais são de grande importância, mas o que precisamos saber agora é que a presença de raízes no solo promove diversos efeitos de natureza física, química e biológica no seu entorno, influenciando a vida microbiana de diversas formas. Assim, eventos e processos da mais alta relevância ocorrem ou começam na rizosfera, tais como a troca iônica, a fixação biológica do nitrogênio, as micorrizas, a promoção do crescimento vegetal e a ciclagem de nutrientes. Analisando este esquema, entendemos por que as raízes exercem tanta influência sobre o solo e sobre os organismos. Cerca de 60% de todo o carbono fotoassimilado pelas plantas são enviados para as raízes. Destes, 50% são liberados para o solo sob a forma de CO2 pelo processo da respiração, e a outra metade é utilizada no crescimento ou liberada para o solo na forma de moléculas orgânicas, aumentando o teor de matéria orgânica do solo e favorecendo o crescimento microbiano. Para ilustrar esta influência, apresentamos alguns números interessantes. Uma única planta de centeio de 16 semanas pode apresentar 13 milhões de raízes, medindo em conjunto 50 quilômetros e tendo como superfície 200 metros quadrados. Assim, a quantidade de substâncias orgânicas que as raízes podem liberar no seu entorno pode atingir valores fabulosos. Nesta tabela, apresentamos alguns dos efeitos que as raízes exercem sobre o solo. É claro que todos são importantes fatores que promovem ou dificultam a vida microbiana. São efeitos físicos, químicos e biológicos. Aqui vamos destacar apenas alguns deles. Por exemplo, as modificações no pH da rizosfera promovidas pelas raízes. Sabemos que o manejo de fertilizantes nitrogenados tem importantes implicações neste fenômeno. Quando o nitrato é suprido para as plantas, o pH rizosférico aumenta, porque a planta tende a liberar mais HCO3- e OH- do que H+. Quando o amônio é suprido,
o efeito é inverso, acidificando o solo. Desta forma, com a acidificação da rizosfera, pode ocorrer uma redução substancial na população bacteriana do solo. Entre os efeitos biológicos, um dos mais importantes e espetaculares é o suporte de uma imensa população microbiana no solo, que, dependendo de fatores como tipo de planta e clima, pode ser de 10 a 100 vezes superior ao solo adjacente. Isto se chama efeito rizosférico. Neste esquema, pode-se observar que a comunidade microbiana da rizosfera afeta significativamente a vida das plantas por meio da promoção de efeitos benéficos, efeitos maléficos e efeitos neutros. Alguns desses processos assumem importância planetária, tais como a promoção do crescimento vegetal, a fixação biológica do nitrogênio atmosférico e a promoção de doenças. Agora apresentamos para vocês uma representação da rizosfera. Esta figura é clássica e está na maioria dos livros de microbiologia do solo. Esta linha pontilhada mais externa delimita a faixa de solo que representa a rizosfera, que, segundo a maioria dos autores, vai de 0,4 a 3 milímetros a partir da superfície da raiz. Esta outra linha pontilhada delimita uma faixa de 0,01 a 0,3 milímetros e representa a rizosfera interna. Esta zona imediatamente encostada na superfície radicular é o rizoplano, região rica em mucigel, que é um material gelatinoso rico em células bacterianas, produtos metabólicos diversos, matéria orgânica e coloides minerais. Destacamos ainda a presença dos lisados, que são materiais resultantes das injúrias que algumas células epidérmicas sofrem no processo de crescimento da raiz. Os lisados resultam também da autólise de células epidérmicas velhas ou senescentes. Temos ainda as secreções e exudatos, que são substâncias de alto ou baixo peso molecular que são jogadas para fora pela raiz de forma espontânea ou utilizando energia metabólica da planta. Finalmente, temos as mucilagens, que são polissacarídeos hidratados com cadeias de galactose e ácidos galacturônicos com blocos de açúcares tais como glicose, galactose, arabinose e fucose. Este grupo de substâncias, no geral, presentes na rizosfera, encerram centenas, talvez milhares de compostos químicos diferentes, tais como aminoácidos, proteínas, ácidos orgânicos, hormônios, vitaminas, entre outros. Assim, esta riqueza e abundância de alimentos na rizosfera faz com que esta zona seja considerada um verdadeiro paraíso para os micro-organismos, atraindo fungos, bactérias, actinomicetos, protozoários, micro-animais como os nematóides e outros organismos.
As informações contidas nesta aula foram baseadas nestes materiais. Este livro de Moreira e Siqueira, que é considerado uma referência na língua portuguesa, este outro livro de David Silvia e colaboradores, onde o capítulo sobre rizosfera está apresentado de forma ao mesmo tempo simples, profunda e objetiva. E finalmente este volume do periódico Plant and Soil, onde os autores deste artigo comentam os trabalhos pioneiros de Lawrence Hiltner, o inventor da palavra rizosfera. Era isto que tinham para hoje. Vejo vocês em outra oportunidade. Obrigado.